A China quer rasgar o Brasil com ferrovias. Esse é o resumo do que uma ministra do governo brasileiro ouviu do líder chinês Xi Jinping. Eu tive a oportunidade de falar, inclusive, das rotas, percebi a pergunta que o presidente Xi Jinping fez para a nossa equipe e nós pudemos responder, foi a questão de ferrovia. Eles estão muito interessados em ajudar o Brasil, né, a rasgar o Brasil de ferrovias. E esse interesse teria tudo a ver com os próximos passos do projeto Cinturão e Rota, ou Nova Rota da Seda. Essa é a iniciativa da China para melhorar a infraestrutura de transportes de tudo aquilo que a China compra e vende. No ano passado, a China inaugurou o maior porto da América Latina em Xangai, no Peru. O próximo passo seria construir uma linha de trem ligando esse porto, no Oceano Pacífico, até Ilhéus, na outra ponta, diante do Oceano Atlântico. Em um país como o Brasil, com a infraestrutura defasada e caindo aos pedaços, essa poderia ser compreendida como uma boa notícia logo de cara. Só que existem alguns questionamentos. Primeiro, em relação ao capital chinês. A gente está falando do Brasil, um país que até outro dia hostilizava a China abertamente em postagens dos ministros de Estado. A gente sabe que ferrovia não existe dinheiro público suficiente. Seja no Brasil hoje, em dia, com exceção da China ou talvez Estados Unidos, não existe dinheiro público suficiente para fazer ferrovia porque é muito caro. Mesmo os investimentos privados no Brasil, né, eles preferem rodovias, portos, aeroportos porque é muito mais barato. Se nós não tivermos fundos internacionais, no caso específico da China, né, ou participação da China, porque tem interesse no Brasil em consórcios, enfim, para que a gente possa construir ferrovias no Brasil, nós vamos ficar aí com essa dívida histórica com o nosso país. Então, sim, estou muito otimista. E além de mexer com as ideologias e com os preconceitos, também tem os conflitos de interesse, que sempre aparecem. A China quer produzir os vagões de trem que vão rodar aqui no Brasil por lá. Já a indústria brasileira, obviamente, não gostou. Eles iam gostar muito mais de receber investimentos para fabricar esses trens por aqui mesmo. Eu primeiro respeito aqueles que estão divergindo, que estão com opinião diferente, mas tem algum setor que o povo brasileiro reclama mais do que a necessidade de termos ferrovias, de termos mais metrôs, de termos mais uso desse modal de transporte que é adequado do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de carga e do ponto de vista de transporte de pessoas? O Brasil, há 2 séculos atrás, era o terceiro país que tinha mais ferrovia no mundo. Depois isso foi completamente abandonado. Esse aí é o Jorge Viana, já foi senador, hoje é presidente da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Ele participou de muitas das reuniões bilaterais recentes e saiu dizendo que uma ferrovia de mais de 4.000 quilômetros cortando o país de leste a oeste é só o começo. Então eu acho que está só começando. Sinceramente, está se criando uma sinergia entre China e Brasil, então é a maior economia da América Latina, com a segunda maior economia do mundo, a maior da Ásia, que eu acho que vai trazer muitos resultados. Eu sou Álvaro e esse é o meu textão sobre um Brasil que pode voltar a andar de trem. Se a ferrovia bioceânica é só o começo, então o que é que vem depois? Dá para encontrar algumas pistas no noticiário, embora ele tenha sido quase que inteiramente sequestrado com as fofocas envolvendo a primeira-dama e a visita do Brasil à China. Enquanto nós nos distraíamos com isso, uma delegação técnica da China foi enviada ao Brasil. E essa delegação visitou vários pontos de interesse para a nova malha ferroviária brasileira, na Agência Brasil. Aqui a gente lê que na terça-feira, 15 de maio, os técnicos asiáticos foram recebidos na Casa Civil em Brasília. E aí na quinta-feira, dia 17, eles foram para o Porto de Santos, em São Paulo, dando continuidade à avaliação da infraestrutura logística brasileira e integração com o corredor bioceânico Brasil-Peru.
Ou seja, o interesse não é apenas rasgar o Brasil de leste a oeste com a bioceânica. Parece que também existe o interesse de rasgar o Brasil de norte a sul. A China parece querer conectar com trens os portos de Xangai, no Peru, e os portos de Ilhéus e Santos, no Brasil. É claro que o interesse da China é transportar carga, mercadoria, só que a Etiópia, quando recebeu uma proposta parecida, também conseguiu negociar linhas de passageiros que conectam hoje algumas das suas principais cidades, linhas que são mais modernas que qualquer coisa aqui no Brasil. A Etiópia não conseguiu essas linhas de passageiros de graça, claro. Mesmo sendo um país pobre e negociando com uma potência emergente, a Etiópia soube reconhecer quais eram os seus interesses e soube fazer com que esses interesses fossem contemplados. Se souber fazer a mesma coisa, o Brasil pode até voltar a sonhar. Sonhos que pareciam esquecidos, impossíveis durante muito tempo, agora começam a ganhar alguma viabilidade. Além das ferrovias de carga, o debate sobre trens de passageiros também ganha fôlego, impulsionado tanto pelo avanço da eletrificação quanto pela crescente preocupação com sustentabilidade e mobilidade urbana. Nesse contexto, ressurge com força a proposta de um trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo. Um projeto que já foi discutido por vários governos nas últimas décadas, mas que nunca saiu do papel por falta de viabilidade financeira e interesse político. Agora, com a entrada da China no cenário, o trem de alta velocidade volta a ser cogitado com seriedade, especialmente se incluído em um pacote maior de concessões e investimentos ferroviários. No que depender da China, essas obras acontecem muito rápido. O porto de Xangai, no Peru, ficou pronto em apenas 3 anos. Isso que houve um atraso, que foi provocado principalmente por causa de uma crise política no Peru. Apesar do atraso, 3 anos é um prazo impressionante se você comparar com o que acontece aqui no Brasil. Eu sempre estive em Curitiba e por aqui as obras da Linha Verde, uma obra modesta perto dessas outras aí, foi parte da paisagem por quase 20 anos. Cuiabá é outro exemplo, passou uma década inteira tentando implementar um VLT, mas aí teve que desistir e jogar tudo fora. O veículo leve sobre trilhos, o VLT, que ligaria Cuiabá à cidade vizinha de Várzea Grande, começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. No total, 6 quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram retirados de lá. Eu tive a oportunidade de passar por Cuiabá e eu não acreditei no que eu vi lá. Eu fiz o trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade e vi aquilo completamente desmontado, completamente abandonado. Cuiabá desperdiçou uma década com esse VLT. Enquanto isso, o que é que estava acontecendo na China? Em 2010, toda a malha ferroviária chinesa tinha 91 mil quilômetros. Hoje já passa dos 160 mil. Esses caras construíram uns 14 quilômetros de trilhos por dia ao longo da última década. Um outro dado impressionante, a China tem 75% de toda a malha ferroviária global para trens de alta velocidade, o popular trem-bala. E dificilmente eles teriam conseguido esse feito apenas com engenharia. Essa expansão toda também tem a ver com burocracia. E eu sei, no Brasil a palavra burocracia tem má fama, só que a burocracia existe por um motivo. É só através da burocracia que um Estado consegue organizar a execução de uma obra desse porte. Documentação, permissão, carimbo, aprovação, tudo isso é muito mais chato do que viajar num trem-bala, mas é necessário. E a questão é a qualidade da burocracia. Quando a burocracia é ruim, as coisas são confusas e demoradas, há muita margem para desperdício e corrupção. Mas quando a burocracia é boa, as decisões são rápidas e racionais, e a execução é organizada, não deixa passar desperdício nem corrupção. Os chineses são mestres na arte da burocracia. Muito do pensamento político chinês, mesmo hoje nos tempos do Xi Jinping, se assenta na filosofia de Confúcio, que antes de ser filósofo era burocrata e passou por várias repartições do Estado.
Essa experiência certamente contribuiu para que ele, Confúcio, deixasse para trás toda uma série de ensinamentos sobre como conduzir uma burocracia de qualidade, uma burocracia que seja eficiente e moral. E foi filosofando sobre burocracia que os chineses foram ficando cada vez melhores em fazer burocracia. Essa é uma história muito antiga. Há uns 2.200 anos, os chineses inventaram o concurso público e quase no mesmo período histórico ainda inventaram um outro elemento essencial da burocracia, o papel. E essa burocracia chinesa, que tem história, tem tradição, tem até própria filosofia, vai precisar trabalhar junto com a burocracia brasileira para viabilizar esses projetos. A proposta é uma sinergia, é um trabalho em grupo, envolvendo o nosso novo PAC e a iniciativa Cinturão e Rota deles. Agora pensa nesse encontro. De um lado, a abordagem chinesa, em que a burocracia é uma tradição a ser honrada e uma disciplina a ser estudada. Do outro lado, a abordagem brasileira, uma abordagem segundo a qual a burocracia se resume a uma coisa ruim, na qual a gente prefere nem pensar, porque gostaria que ela nem existisse. Na China, parece que ser burocrata é uma honra, é fazer parte de alguma forma da linhagem de Confúcio. No Brasil, por outro lado, a gente só chama alguém de burocrata se quiser xingar. Eu acho que essa parceria tem tudo para ser um grande choque cultural para todos os burocratas envolvidos. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que nesse tipo de troca, os dois lados sempre têm alguma coisa a aprender. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu escolhi tratar desse tema, espero não ter errado, não é porque ele é positivo para esse partido, para aquele governo, para esse político. A gente está falando de coisas muito maiores que isso aqui, viu? Esse tema é importante para o Brasil a longo prazo e se a gente quer que as decisões certas sejam tomadas, é melhor ficar de olho, porque construir infraestrutura desse porte e em parceria com uma outra nação vai exigir que a gente saiba muito bem quais são os nossos interesses coletivos, quais são as nossas prioridades, as nossas necessidades e que contrapartidas a gente pode exigir. Quem sabe esse não acaba sendo assim um chamado para a gente criar alguma coesão social embasada nos interesses legítimos do povo brasileiro, né? Não, aí eu já sonhei alto demais, né? Mais fácil sonhar com o trem-bala ligando Rio e São Paulo. Perdoe esse otimista incorrigível. Se você quiser se inscrever para receber mais conteúdos como esse, eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Valeu!